A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade à nossa série de gravação da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Hoje, a lição é a lição de número 8, A Lei e os Evangelhos Revela Jesus. Essa lição é da editora CPAD, primeiro trimestre de 2022, que tem o tema principal sobre a supremacia das Escrituras, a inspiração, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Esse aqui é o canal que trata sobre Escola Bíblica Dominical. Se a sua igreja adotou a revista da CPAD como as aulas de ensino no domingo pela manhã, temos aqui já uma playlist colocada com as outras 7 lições e você pode acompanhar. Hoje é a lição 8. Se foi da editora Betel Dominical, o canal Bíblia para o Cotidiano, eu também disponibilizo as aulas da editora Betel, que também já chegamos na lição de número 8. Mas hoje nós vamos falar da lição da editora CPAD, que nesse primeiro trimestre vai estar falando com maestria, irmão. A supremacia das Escrituras é o que nós temos que exaltar, é as Escrituras. E hoje uma lição muito importante, que é a lei e os evangelhos revelam quem? O nosso Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, pega a sua revista, se você tiver ela impressa, você pega. Se você não tiver feita a minha digital, você pega a sua revista, a sua Bíblia, e nós vamos aprender junto hoje sobre a lição 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Meus queridos e amados irmãos, é um prazer sempre estar junto com você. Se você ainda não se inscreveu no canal Bíblia para o Cotidiano, se inscreve, pois o nosso canal está chegando aí a quase 1000 inscritos. Se você já é inscrito, que Deus te abençoe. Na lição de hoje, nós vamos começar com o nosso textuário. O nosso textuário se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo número 6, verso de número 4, que vai nos dizer assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então já começa aqui, como nós estamos falando sobre a supremacia da palavra, a palavra de Deus o exalta o tempo todo. Então aqui acreditamos, vamos falar um pouquinho mais na frente, que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que já vamos falar. Mas olha a exaltação que tem aqui, irmãos. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o meu único Senhor. Ele é o seu único Senhor. Essa é a proclamação do nosso Deus. A nossa verdade aplicada nos diz assim: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Paulo deixa bem claro que ele não conhecia o pecado a não ser pela lei. A lei não pode te salvar, porque se você falhar com uma regra da lei, você falha com toda a lei. Por isso que veio Jesus Cristo para cumprir toda a lei, e assim nós acreditamos nele, nos entregamos a ele, ele se torna o nosso Senhor, e aí ele pode nos salvar, porque todas as vezes, melhor dizendo, que eu digo que ele é o meu Senhor, eu reconheço ele como meu Salvador. E quem não quer Jesus como Senhor, não pode ter o seu favor para que ele seja o seu Salvador. Então, está atrelado. Muitos querem Jesus como Salvador. Só quero que ele me salve, mas não quero ele como Senhor. Por quê? Se eu tenho Jesus como meu Senhor, já não faço mais o que eu quero, mas faço o que o meu Senhor quer. E o meu Senhor quer que eu ande em santidade. E andar em santidade, você sabe que ser santo é ser separado. Aí a gente anda conforme Jesus quer que a gente venha andar. A nossa leitura bíblica em classe vai estar nos 2 livros, né? Tanto Deuteronômio como o livro de Lucas, já que a gente está falando da lei e do evangelho que revela Jesus Cristo. Então a leitura hoje vai estar nos 2 livros, Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9, e depois o livro de Lucas, do 1 ao 4.
Se você não tiver uma Bíblia impressa, eu vou deixar aí na descrição do vídeo essa leitura para você acompanhar. Tá bom? Vamos lá, versículo 4 do capítulo número 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teu filho, e deles falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as tarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos obrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos pegar aqui um pouquinho, porque essa leitura ela é muito rica. Se você tiver a sua Bíblia, preste atenção aqui um pouquinho no versículo de número 7. E as ensinarás a teu filho, e dela falarás assentado em tua casa, ou seja, podemos já trazer para o culto doméstico. Andando pelo caminho, quando você estiver a caminho da casa do Senhor, você ensina ao seu filho. Deitando-te, ou seja, antes de dormir, você continua ensinando para ele. Quando você se levantar, a primeira coisa que tem que ter no coração é o que? É a palavra do Senhor. E ele ainda manda para que a gente não esqueça, ó. E também atas como sinal nas tuas mãos. Se você for aí no Google, você vai ver os judeus, ele ensina os seus filhos desde pequeno. Eu estava vendo uma reportagem muito interessante sobre os judeus. Eles acreditam tanto na soberania de Deus, que a primeira palavra que eles ensinam para o seu filho não é pai ou mãe, mas é Adonai, Senhor, mas não Senhor o Pai carnal, Senhor o soberano. Então, eles cumprem aqui os mandamentos de Moisés, no caso, os mandamentos de Deus escrito por Moisés. No livro de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao 4, vai dizer: Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos os quais presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-las a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Aqui o escritor é Lucas. Lucas está escrevendo, os escritores, historiadores acreditam, amando desse Teófilo, e ele está dizendo, eu estou só confirmando desde o princípio. Ele está dizendo aqui, no versículo 2, ele dá o ênfase aqui, ó. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. Quem são esses? São os apóstolos. Lucas está dizendo que sondou com os apóstolos o que tinha acontecido, se era tudo verdade. Ele diz para Teófilo, é verdade. O que fala na lei, o que fala os profetas, o que fala os salmos foi confirmado não somente pela população que viu os milagres desse Jesus, né, que é apontando aqui para Jesus, como pelos apóstolos que foram ministro de sua palavra. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. A nossa introdução vai nos dizer: a lei e os evangelhos pertencem, respectivamente, ao Antigo e ao Novo Testamento. São os livros sagrados de origem divina que integram um cânon das Escrituras. Possui igual autoridade como regra de fé e a prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo.
Hoje nós vamos ver essa coesão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que se fundem aonde? Em Jesus Cristo. A palavra-chave de hoje é revelar, ou seja, o Pentateuco, a lei, os profetas, maiores, menores, livros poéticos, livros históricos apontam, revelam, que é a palavra-chave, revelam a Jesus Cristo. E nós vamos ver isso aonde? Nos evangelhos. Mas vamos começar primeiro pelo Pentateuco. Aqui no canal, na playlist aí da CPAD, a gente já tem um pouquinho falando sobre a estrutura da Bíblia Sagrada, como foi criada essa estrutura. E você vai ter essa estrutura aqui falando um pouquinho mais sobre o livro de Pentateuco, para você entender. Pentateuco é os 5 primeiros livros e acreditamos que foi escrito por Moisés. Olha o que a nossa lição diz. Os 5 primeiros livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e telchou, que significa 5 volumes, ou seja, os 5 livros, como traduzido para o nosso português, os 5 livros, mas era os 5 volumes, porque antigamente era escrito em rolos, né? Trata-se de um conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros, né? No texto hebraico, pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá. Para os judeus também, além de ser chamado de Pentateuco, pode ser chamado de Torá para os judeus, com o sentido de instrução, ensino, direção. Então a palavra Torá, ela pode ser dita assim: os 5 primeiros livros ele é instrução, ensino e direção, trazendo para uma linguagem mais livre para os nossos dias. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como lei. Aqui tem diversas passagens bíblicas que vai falar como o livro do Pentateuco, como a lei de Moisés. Anota aí algumas para você poder estudar e ver a importância. Livro de Êxodo 24:12, Mateus 5:17. Aí vem falando, isso aqui chamado de lei, né? O Pentateuco sendo chamado de lei. Agora sendo chamado como lei de Moisés, nós temos livro de Josué 8:31-32 e livro de Atos 13:29. Também falado sobre a lei de Deus, livro de Número 8:8, livro de Romanos 7:22. E a lei do Senhor, livro também de Números e livro de Lucas, capítulo 2, 22 e 23. Veja que está colocando paralelo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Recapitulando, o Pentateuco ele é chamado de lei, a lei de Moisés, a lei de Deus e a lei do Senhor. Aí você encontra essas referências que eu te passei, você anota, dá pausa no vídeo, anota cada uma delas e faz esse comparativo que é importantíssimo. No nosso ponto 2, do ponto 1, vai falar a grandeza da lei. Estuda-se a lei sob 3 aspectos. Vamos lá, quais são os 3 aspectos? A, B e C. Vamos lá, o aspecto A. Morais que possuem validade permanente para todos os povos. Não muda. Porque essa lei moral, ela não passa. Porque hoje, em pleno 2022, nós temos a lei que diz não pode matar. De onde é que vem? Essa lei vem de Moisés. Vem lá do Monte Sinai, quando Deus deu os 10 mandamentos. Então essa lei moral serve tanto para o Antigo quanto para o Novo, tanto que nós somos regidos por essa lei, não matarás, até os dias de hoje. No B, cerimoniais, que tratam de liturgia religiosa dos judeus, certo? Aqui nós temos liturgias religiosas. Lá quando Moisés escreveu, nós temos ali como deveria ser o cerimonial. Por exemplo, a circuncisão. A circuncisão não serve para nós, mesmo que a circuncisão física. Lembra, temos que ressaltar, né? A circuncisão física,
ela não serve para nós. Foi uma discussão que foi até o primeiro concílio, lá no livro de Atos, entre o capítulo 15 e capítulo 16, houve uma discussão se aquelas pessoas que aceitassem Jesus teria que fazer a circuncisão ou não. E aí foi o primeiro concílio e se decidiu que não era necessário, porque só bastava crer que Jesus Cristo era Filho de Deus, que veio à terra, morreu e ressuscitou. Não precisaria fazer a circuncisão. Então, esse foi o primeiro concílio. Esse cerimonial é para os judeus. Nós somos circuncidados espiritualmente. Ok? Na letra C, além de judeu, né, a religião judeu, nós temos aqui a letra C, civil, que dizem respeito à responsabilidade de Israel como cidadão. Como Israel deveria se portar perante a sociedade. Nessa declaração de fé, ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 12 e 14. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isto, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 10, versículo de número 4. Vamos para o nosso ponto 3 do ponto 1. A lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Hebreus 10, 1. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Gálatas 3, 19. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. Gálatas 3, 24. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Muito importante, Gálatas capítulo 2, verso 16. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. Continua no livro de Gálatas 3:13. E nos deu vida mediante ao Evangelho, segundo Timóteo 1:10. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Sim, vivemos na dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive no pecado. Aí você fala assim, professor Tony, mas eu peco. Há uma diferença entre viver no pecado e pecar. Pecar, iremos continuar pecando, porque existem alguns pecados denominados aqui nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, lá em Israel tem os cerimoniais para alguns pecados. Você sabia que tem pecado de ação e pecado de omissão? São os dois mais conhecidos. Quais são os dois pecados? Qual é a ação? Eu vou lá, vamos simplificar. Eu sou casado, né, com a minha Rose e eu cometo adultério. Isso é pecado de ação. Eu cometi, eu agi. Pecado de omissão. Eu vejo alguém furtando e eu não o denuncio. Então é um pecado de omissão. Esse é um dos pecados bem simples de a gente entender. Só que no cerimonial religioso de Israel e para os nossos dias, e até Tiago ele fala bem claro, que ele diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Israel tinha até que oferecer sacrifício por pecados involuntários, que eram aqueles pecados que os judeus acreditavam que ele cometia sem querer. Porque ser pecador, todos nós somos, cometemos pecado. Só que a gente não sente mais prazer no pecado. Essa é a grande diferença. Não é que nós não cometemos pecado. Podemos cometer pecados por pensamentos, pensar. Lembra que Jesus disse que na lei você
cometer adultério, você tinha que ter a conjunção carnal, para que isso se caracterizasse como adultério. Trazendo no Novo Testamento, isso é Mateus capítulo número 5, 6 e 7, que é o grande sermão do monte. Jesus diz bem claro, aquele que pensar, desejar em estar com um homem ou com uma mulher, já cometeu adultério em seu coração. Aí cresceu, então é no pensamento. Então todos nós pecamos, mas nós não sentimos mais prazer, não ficamos mais indiferentes com o pecado. Pequei, tô nem aí, nem ligo mais, é isso mesmo, vamos que vamos. Não, nós que estamos em Cristo, segundo carta de 1 João 3,16, ele está dizendo que a gente se incomoda. Aí você tem também Romanos 6,14, debaixo da graça Efésios 3,2, Hebreus 4,15, vai nos dizer que a gente não se sente mais confortável em pecar. A gente pode mentir, mas não se sente confortável em mentir. A gente pode cometer qualquer outro pecado, mas a gente não se sente satisfeito, à vontade, isso nos incomoda. Então, não é que a gente não peque, é que a gente não se sente confortável em pecar. Por isso que a gente se ajoelha em oração, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados cometidos naquele dia. Lembra do nosso texto de referência? Ao deitar, ao levantar. A gente pede a Ele orientação, perdão, misericórdia e graça, que é o que nós estamos vivendo agora. Esse foi o ponto número 1, mas a gente tem aqui uma sinopse do ponto 1. A lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Então, tinha a lei era pesada, porque Deus queria algo, vamos dizer assim, muito peculiar. E o homem não conseguiu oferecer, mas Cristo não. Cristo cumpriu toda a lei. Por isso que a gente, pelos méritos da cruz de Cristo, por isso que a gente pega a nossa cruz e segue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente pega essa cruz, põe e segue. É na cruz de Cristo que nós entendemos que temos a redenção. A nossa redenção vem dele. Aqui no estudo para professores tem uma parte muito legal. Lei e mandamentos. Fala assim, na Bíblia uma grande seção de Gênesis a Deuteronômio é chamada de a lei. A lei pode também se referir ao Antigo Testamento como uso total. Isso é João 10, 34, João 12, 34 também, João 15, 25, 1 Coríntios 14, 21. Refere-se à lei, mas indica outras partes do Antigo Testamento. Porém, normalmente a lei é associada com Êxodo até Deuteronômio. Não quer dizer que a gente não vai encontrar a referência sobre a lei em outras passagens, né? Neemias, Jeremias, todos os profetas, a gente vai encontrar diversas referências falando sobre essa lei. Essa é o nosso primeiro ponto sobre a lei. Agora vamos para o nosso ponto de número 2, os evangelhos, a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho. O que significa evangelho no grego? Significa boas novas. Então, toda vez que você fala assim, você poderia na sua igreja, por exemplo, irmãos, vamos abrir as boas novas segundo escreveu Lucas. Vamos abrir as boas novas segundo escreveu Mateus. Na linguagem para nós, podemos dizer, porque boas novas e evangelho significa a mesma coisa. Ou o evangelho tem o anúncio de boas novas. Então, todas as vezes que nós pregamos nos nossos púlpitos, na nossa igreja, aqui no YouTube, a palavra de Deus, o evangelho, estamos pregando a boa ou as boas novas. E quem é essas boas novas? Jesus Cristo. Fala aqui assim, refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Jesus Cristo. Livro de Atos, capítulo 15, verso 7 e Atos 20, 24.
Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boa nova. Os evangelistas, se quiser anotar aí, professor, muito importante, portadores das boas novas. Você é um portador das boas novas? Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especificamente o ministério de Jesus Cristo na Galileia. O quarto evangelho, João, tem particularidades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem do evangelho é único. Gálatas, capítulo 1, verso de número 8. Não é porque João não relata, vamos dizer assim, os mesmos ou na mesma linha o que Mateus, Marcos e Lucas relata, que João ele vai relatar um outro evangelho. Não tem outro evangelho. O evangelho é o mesmo nos 4 primeiros livros. Que evangelho, ressaltando para você, guarde no seu coração, é boas novas. Então, Mateus, Marcos, Lucas. Na verdade, a gente pode aqui, pode melhorar isso aqui, Mateus, Marcos e João, eles foram apóstolos, andaram com Cristo, viveram com Cristo, viram os milagres de Cristo. Lucas, ele apenas relata o que ele colheu de informação de Marcos, Mateus e Lucas. E João, ele colhe essas informações e escreve o livro de Lucas. Lembra no nosso texto de referência, Lucas capítulo 1, parece que é o que a gente entende no consenso comum. A gente entende que Lucas escreveu a mando de Teófilo, então Lucas pesquisou, foi estar com Mateus, foi estar junto com João, foi estar junto com Marcos e com os outros apóstolos para escrever o livro de Lucas. E mesmo assim eles são chamados de quê? Portadores das boas novas. São todos eles. No nosso ponto 2, a mensagem do reino de Deus. Eu tenho dito sempre na nossa igreja, quando tenho oportunidade de ministrar, ministrei final de semana retrasado, sobre Maranata. Maranata, traduzido para uma linguagem livre dos nossos dias, é Ora vem, Senhor Jesus. E o Maranata vem lá desde Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, quando Jesus promete que viria um que pisaria ou feriria a cabeça da serpente. Ali já foi o primeiro Maranata, Ora vem, Senhor Jesus, que o Maranata no original são 2 palavras, né? É Maran-atá, que é a junção de Senhor, vem, ou o Senhor está vindo. Pode ser traduzido dessas 2 maneiras. E aqui nós temos Jesus apontando, os evangelhos apontando, Jesus falando sobre a cultura do reino, a cultura do reino de Deus, que é isso que nós vamos falar agora no 2.2. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, Mateus 3:16, e sua vitória na tentação no deserto, Mateus 4:11, passou a pregar a chamada do reino dos céus, Mateus 4:17. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo, Marcos capítulo 1:15 e Lucas 4:43. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo, João 18:36. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo, Lucas 4:18 ao 21. Nelas, Jesus é apresentado como filho de Davi, o filho de Deus, Mateus 1:1 e Marcos 1:1. Sua vinda inaugurou o começo do reino e requer a conversão dos pecadores, João 3:5. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente, Lucas 17:21, e no futuro, Lucas 1:33. Então, essa cultura do reino,
que Jesus vem implantar, a cultura dos céus, a cultura da eternidade, nós encontramos os evangelhos apresentando este mesmo Jesus falando sobre no presente e falando no futuro que estava por vir. No ponto 3 do ponto 2, vamos falar sobre a mensagem da salvação. Sim, o evangelho, nos evangelhos, a principal tema é arrependei-vos. Se você for ver, é arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Arrepender dos seus pecados, arrepender do seu mau caminho, arrepender da sua conduta, arrepender-se, se afastar. Não é remorso, porque uma diferença que a gente tem sobre arrependimento e remorso. Remorso eu tenho quando me pegam. Arrependimento eu tenho antes que me peguem. Essa é a grande, se eu posso resumir essa parte de arrependimento e remorso, eu resumiria assim. Remorso é tudo aquilo que a gente é pego. Aí fui pego, aí você acha que se arrependeu, mas você está com remorso porque te pegaram. Arrependimento é quando você comete um erro e você mesmo confessa esse erro. Eu gosto de separar dessa maneira. Recapitulando, remorso é quando me pegam, aí eu sinto a dor porque me pegaram. Arrependimento é quando eu confesso que eu errei antes que alguém descubra, eu me prontifiquei. Eu divido dessa maneira. Mas vamos ver aqui no nosso ponto 3 do ponto 2. Que fala, a mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Isso é Lucas capítulo 2:11. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados, Mateus 1:21. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Sem crer nele é impossível ser salvo, Marcos 16:16. Lucas assevera que ele veio salvar os que haviam se perdidos, Lucas 19:10. E João esclarece que ele é o Salvador do mundo, João 4:42. Por isso, a mensagem da salvação é um ato de amor da graça divina pelos méritos de Cristo. Não tem mérito em nós, João 3:16. Então não somos nós, é Ele. Foi Ele que nos salvou. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento do pecado e um novo nascimento. Isso aí é a conversa com Nicodemos, aquela conversa muito bem conhecida de João capítulo número 3, do 3 ao 15, que é necessário nascer de novo. O nascer de novo não é voltar para o ventre da mãe, como disse Nicodemos, é mudar a sua conduta, a sua história, o seu percorrer, ou trazendo à memória metanoia, mudança de mente. Isso aqui requer daqueles que querem seguir Cristo como o único e suficiente Salvador. Nesse sentido, Cristo declara: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Crer aqui não é só crer de acreditar, é crer de obedecer, é crer de fazer a vontade dele. João 6:47. Chegamos aqui no nosso final do nosso ponto 2 e tem a sinopse que diz assim: os evangelhos são as boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Nossa salvação é só por Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade. Então ele tem 2 sentidos. Para ir para o céu só existe o caminho. Não tem 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos. Não existe outro caminho. Ele não diz assim, eu sou um caminho. Não, a frase é eu sou o caminho único. Então quando ele diz eu sou a verdade, ele está dizendo assim, eu sou uma verdade. Porque se a gente pegar esse mundo que nós vivemos, eles gostam, eles querem, eles forçam dizer que não existe verdade absoluta. Então, se eles negam a verdade absoluta, que Cristo é o caminho, então até a verdade que ele diz que não é absoluta, eles se enganam. Porque como é que eles vão afirmar que não existe verdade absoluta se a verdade não é absoluta? Confuso, não? Eu falei isso no outro vídeo
E estou retificando, porque às vezes esse mundo tem umas coisas meio loucas, né, irmãos? Ele quer dizer que a verdade, não existe verdade absoluta. Então o que ele está dizendo também não é absoluto. Por que eu vou acreditar no que ele está dizendo se não existe verdade absoluta? Não é verdade? Por isso que é melhor acreditar que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E sem ele ninguém vai ao Pai. Nós não temos intermediário. Nós não temos ninguém que interceda por nós a não ser Jesus. Não temos mediador entre Deus e nós. Nós temos acesso livre através de Cristo. O sangue dele nos deu livre acesso. Aonde? Quando ele morre, rasga-se o véu do alto até embaixo e está aberto para a gente entrar. Como diz, eu gosto, se eu não me engano, Hebreus. Eu não vou lembrar. Se eu falhar, vocês me ajudem aí na descrição. Quando ele diz que entremos com ousadia na presença de Deus, por quê? Porque Jesus Cristo foi que nos concedeu. Não é mérito dos intercessores, não é mérito daqueles que dizem que eles vão nos ajudar. Não. Quem nos ajudou foi Cristo, nos derramou o seu sangue, nos lavou e nos deu acesso ao Pai Celestial. Chegamos no nosso ponto de número 3, uma mensagem transformadora. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Toda ela transforma a nossa vida. No nosso ponto 1 do ponto 3 vai falar a transformação da onde? Do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, o Decálogo ou os 10 mandamentos apresenta as orientações básicas para um modo de viver dos israelitas. Esse princípio também são aplicados no Evangelho. Olha aí, dá uma pausa aqui. Tanto a lei quanto os evangelhos, com exceção do sábado, serve para nós. Aí você fala assim, Montônio, por que o sábado não serve para nós? É assunto polêmico? Não, não é. Existe algo que foi para o povo judeu. E o que você tem que entender sobre a guarda do sábado? Não é difícil, irmão, de explicar. É que às vezes as pessoas complicam e se confundem demais. A guarda do sábado é assim, é Deus dizendo para os judeus, eu quero que vocês trabalhem 6 dias e deixe um dedicado a mim, onde vocês se ofereçam culto a mim, um jejum, uma consagração, uma oração mais longa, uma adoração específica. Não que a gente não tenha do dia todo. Lembra lá quando o Deuteronômio fala para a gente aprender andando, parado, dormindo, indo dormir, acordado, atar nas mãos, na testa, nos frontais, no obrar da casa, em todo lugar. Só que dizendo, além de tudo isso, eu quero que vocês também tenham um dia particular. Que dia é esse, Montônio? É o sábado? Não. É o domingo? Também não. É a segunda? Não. E a terça? Não. E a quarta? Não. A quinta? Também não. A sexta? Também não. Não tem dia nenhum? Tem. Um dia. Quando Deus determina o sábado, ele estava falando porque a gente entende que de domingo a sexta são 6 dias e o sábado é o 7º. Então ele está dizendo, o 7º dia vocês separem para mim. Se você consegue separar para você o domingo, amém. Que seja o domingo o dia separado para que você se dedique a Deus, agradecimento a Deus pela semana que passou e a nova semana que inicia. Por que ficou o sábado e tem até hoje? Porque considerado aqui, vamos dizer assim, até mundialmente, o primeiro dia da semana, particularmente para nós aqui no Brasil, vamos trazer aqui para mais perto. É que dia? É a segunda-feira. A gente entende que o primeiro dia da semana é a segunda, porque é o dia que a gente começa a trabalhar. A gente trabalha a grande maioria de segunda a sexta. Então a gente fala que aí é a segunda, começa o primeiro dia de trabalho. Só que, para a lógica mundial, o primeiro dia é o domingo. Então, o último dia é o quê? É o sábado. Então, por isso que a gente entende que você pode guardar, quando fala guardar o sábado, é você se dedicar a Deus. Nós, no Brasil, temos o costume de ir para a igreja que dia? Domingo, o primeiro dia da semana. Qual o problema? Nenhum.
porque a gente separa o domingo para a gente estar na escola dominical. Você sabe que a escola dominical, na grande maioria das igrejas, começa que dia? No domingo, que horas? 8 horas da manhã. Então ali começa o seu dia. Aí muitos fazem assim, vamos dizer assim, a rotina do domingo. Deixa eu falar da nossa igreja. A rotina do domingo é assim. Domingo de manhã, 8 horas, 8h30, escola dominical. À tarde, evangelismo. À noite, o culto. Então você tem um dia dedicado ao Senhor. Podia ser um sábado, como poderia ser a segunda. Então, você tem que entender que a guarda do sábado é esse. Você tem um dia separado à dedicação a Deus. Então, não é difícil de entender isso. Então, todo judeu sabia e todo o cristão tem que saber que tem que ter um dia dedicado ao nosso Deus. Ok? Explicadinho? Fácil de entender. Vamos para o nosso ponto 2 do ponto 3. A restauração da família. Gosto, porque eu e a minha Rose palestramos para a família. Somos credenciados para o ministério Casados para Sempre, para ministrar para as famílias. Eu sou credenciado para ministrar para homens, do homem ao máximo, e a Rose é credenciada para ministrar para mulheres, no Mulher Única. Então, esse é o nosso ministério principal dentro do nosso campo, da nossa igreja, né? Esse é o ministério principal, esses 3, mas tudo com o intuito da família. Casamentos, casados para sempre, homem ao máximo e mulher única. São esses 3 que dá a base para a família. Então aqui vai falar muito bem sobre família no livro da lei, que diz assim: na lei, a dissolução do casamento era permitido por qualquer motivo. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre o homem e a mulher. Quando Jesus questionado em Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao versículo 15, dizendo: Moisés nos permitiu, aliás, nos ordenou da carta de divórcio. Jesus disse: Moisés não ordenou, Moisés permitiu. Uma permissão, não uma ordem para que fosse assim. Aí eles perguntam: e como é? Aí ele diz, Gênesis capítulo de número 1, 27. No princípio Deus criou o homem e mulher, e deixará seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua mulher. No início não existia divórcio, e esse é o padrão de Deus. E por que houve o divórcio? Dureza do coração. Nós gostamos de dizer, eu e a Rose, que só acontece o divórcio por uma única razão, dividido em 2 partes. Se um dos casais, o casal, tiver fora do padrão bíblico, a deixar de acreditar nos princípios bíblicos, ou os 2 já abandonaram a Cristo. Porque enquanto eles estiverem em Cristo, jamais eles vão querer se separar. Só há separação quando um ou os 2 deixaram os princípios bíblicos. Essa é a verdade sobre o divórcio que Jesus ensinou em Mateus 19. Leia e você vai ter maior clareza. Este ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separe o homem. As exceções são justificadas em casos de morte. Romanos 7. Se você ficar viúvo, você pode casar novamente, ou viúva, e você está liberado para casar novamente. Infidelidade, Mateus 5:32. A infidelidade pode abrir um precedente para que você venha a se casar novamente. Pode, julga-se o caso à parte. Senta-se na sala pastoral e iremos decidir. E disserção do lar pelo descrente. Isso aqui é Paulo dizendo assim: eu sou casado com uma pessoa que não é cristã. E essa pessoa, porque eu sou cristão e ela não quer ser, ela quer se divorciar. Paulo fala que aí eu estou livre
porque eu não posso ficar no jugo desigual. Casei e me converti. Aí agora a outra parte não quer se converter e ainda não quer ficar comigo. Então eu estou livre dela porque ela quis se divorciar, quis se separar. Como de Paulo, se ele consente viver contigo, você vive. Se ele quer se separar, que se dê você. Você não pode viver sobre o jugo desigual. Por isso que nós acreditamos que e não aprovamos que também um casamento de um crente com um não crente. Você, numa igreja séria que tem base bíblica, um pastor de verdade jamais irá fazer um casamento entre um membro de uma igreja com alguém que não é crente, que não é cristã, que não declara a mesma fé, que não aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Jamais um pastor verdadeiro, pastor bíblico, ele não vai fazer este casamento, porque ele entende, a Bíblia diz que é jugo desigual. Se o pastor faz isso, ele está sendo conivente com o pecado, que é pecado casar um não crente com uma pessoa que é crente. É indiscutível, não tem precedente, não importa, não pode. Eu não posso fazer isso porque é o meu parente, é o meu filho, é meu irmão. Não posso. Acima do meu carisma, do meu respeito, acima da minha consideração por esta pessoa, está Deus, está a palavra de Deus. Então, se consente viver junto, vive junto, se ambos não são e um deles aceita. Se um dos dois já era crente e quis casar, não tem aprovação de Deus e muito menos pode ter da igreja. E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresentado o perdão e a reconciliação com atitudes preferíveis, ou seja, foi traído, qual é a primeira opção? Perdoar. Foi abandonado, qual é a primeira opção? Reconciliar. Não tendo, aqui no canal não dá para a gente sentar, porque precisamos escutar os dois lados, poderá e dizer qual a melhor atitude a ser feita com base nas Escrituras. O nosso ponto 3 do ponto 3, a regeneração da sociedade. Quem faz isso? O Evangelho. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus e à sociedade. Envolve pensamentos, palavras e obras. O Senhor Jesus ensina que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações. Quais são elas? Amar o Senhor e ao próximo. Isso é Mateus 22, 37 a 40. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Já lemos, e você sabe de cor, se não sabe, decora, João 3,16. Em vista disso, os cristãos recebem a missão de proclamar essa mensagem às nações. Mateus 28, 19. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito Santo, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. Isso, mais uma vez, é o Sermão do Monte, Mateus capítulo número 5, do 13 ao 14, que nós somos sal e luz do mundo. A conclusão do ponto 3, a nossa sinopse, vai dizer: a observância dos preceitos da lei não salvam, mas por meio da ação do Espírito, a obediência ao Evangelho muda as vidas. Ou seja, a lei não pode nos salvar, mas a lei pode guiar os nossos passos até Jesus, porque a lei aponta para Cristo e apontando para os evangelhos podemos ter vida e vida eterna, como disse o próprio Jesus. Cuidai de ler, de estudar, de ver as Escrituras, a lei, porque ela testifica de mim e lá você encontrará a vida eterna. Para nós concluirmos esse estudo, eu agradeço a Deus por você ter ficado comigo até este momento. Aqui nós vamos concluir assim: a função da lei
era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em soma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos, por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Então nós temos que entender que a lei aponta para Cristo. Então, cumprindo a lei, chegamos até Cristo e chegamos em Cristo, somos reconciliados com Deus, porque éramos incapazes de cumprir toda a lei. Por isso que Cristo cumpriu toda a lei e chegando a Ele, através das boas novas do Evangelho, nós podemos sim, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. A lição foi a lição de número 8. A lei e os evangelhos revelam a Cristo. A revista é da editora CPAD, tratando do assunto da supremacia das Escrituras. É o primeiro trimestre de 2022. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Que Deus te abençoe e que você esteja sempre debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Te espero na próxima aula.